Físico, professor, apaixonado pela ciência e pelas artes, José Leite Lopes tem um lugar especial na história da física brasileira. Não precisei de ler Marx para ter uma formação marxista. A vida foi o meu laboratório. Os nossos industriais nunca foram Rockefellers, nunca deram dinheiro para as nossas universidades, nem para o nosso instituto de pesquisa. A ciência, ora bolas, ela é feita a gente pegando um martelo, um prego e pregando na parede, ver se segura bem, e aí vai fazendo a coisa até sair uma casinha, não é? Quer dizer, a gente vai martelando, vai descobrindo coisas, vai tendo decepções, mas vai tendo alegria, né? As mulheres são a coisa mais bonita da criação, né? E quando a gente se casa, ou a gente no fundo está amando todas as mulheres numa mulher, mas a física é uma grande paixão. O novo milênio, o que é? São os anos que continuam, né? 1900, 2000, 2001, 2002, está se fazendo uma espécie de mito. Vai romper um ano novo, aparece no horizonte o sol, uma chupeta. O mundo continua como está e as nações vão continuar como estão. Os que podem, os poderosos, os ricos, os europeus e norte-americanos, esses inventam coisas porque eles pensam o tempo todo, eles estão sempre prestigiando seus cientistas, os cientistas estão sempre bolando novas ideias, e essas tecnologias que dominam o mundo. Enquanto que os nossos governos, os nossos ministros de economia, que são, em geral, uns ignorantes, acham que nós não devemos fazer pesquisa científica, porque o que eles descobrem lá, a gente pode importar, pagando, inclusive, os olhos da cara. José Leite Lopes nasceu na cidade do Recife em 1918. O pai era dono de uma loja de ferragens. A mãe, dona de casa, morreu 3 dias depois do seu nascimento, vítima da gripe espanhola. Da infância vivida entre as árvores do sítio dos avós paternos, aos centros de pesquisa e universidades do Brasil, Estados Unidos e Europa, Leite Lopes buscou conhecer os fenômenos da natureza. Na adolescência, lia romances franceses e a revista Química e Indústria. No Colégio Marista, da qual eu fui aluno, havia um professor chamado Irmão Pacômio, que dava umas aulas muito bonitas sobre reações químicas, sobre a estrutura da matéria, e isso me levou a considerar a química como uma coisa importante, e eu então entrei no curso de Química Industrial da Escola de Engenharia de Pernambuco. E lá é que eu tive o curso com Luiz Freire, que era professor de física, que logo depois me fez mudar de ideia da química industrial para a física e matemática. As primeiras aulas de física no gabinete da velha escola proferidas por Luiz Freire tiveram para mim a força de uma revelação. Ali estava diante de mim pela primeira vez, como antes não havia imaginado, o professor que transmitia, juntamente com as teorias físicas, um sentimento de harmonia e de beleza das ideias científicas, do seu encadeamento lógico, das suas ricas implicações. Em 1940, mudou-se para o Rio de Janeiro. Ingressou no curso de Física da Faculdade Nacional de Filosofia. Eu achava que era importante conhecer a estrutura das coisas, da matéria e em que universo estávamos vivendo. Eu fui levado por isso. Ao concluir o curso, foi trabalhar com Mário Schoenberg na Universidade de São Paulo. Em 1944, com uma bolsa do governo americano, foi para a Universidade de Princeton, onde estavam físicos importantes de todo o mundo, como Einstein e Wolfgang Pauli. Pauli foi o orientador da sua tese de doutorado. Então, o irmão Pacômio, o Luiz Freire, Mário Schoenberg, Josef Maria Yau e Wolfgang Pauli foram as pessoas que mais me influenciaram para a pesquisa científica. Assim como outros físicos da sua geração, Leite Lopes não quis permanecer no exterior. Com 28 anos, já era professor catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia. Em física teórica,
não havia nada praticamente no Rio de Janeiro. Então, o meu trabalho consistia em dar as aulas sobre física atômica, teoria da relatividade e mecânica quântica, e, ao mesmo tempo, eu dava não somente as aulas regulamentares, mas aulas extraordinárias. Eu passava o dia inteiro dando aula para formar gente, porque as pessoas sendo formadas, eu teria com eles colaboradores e com eles poderia discutir. Físico teórico, publicou 15 livros e dezenas de artigos científicos. Foi coautor de Mario Schemberg e Richard Feynman. Foi secretário científico da primeira Conferência Internacional sobre as Aplicações Pacíficas da Energia Nuclear. Sua principal contribuição para a física foi um artigo publicado em 1958. Propôs a existência dos bósons vetoriais de carga neutra na teoria das interações fracas. As interações fracas são aquelas que comandam as transformações que se processam nos núcleos radioativos. Aí, nesse caso, a interação fundamental é aquela em que o nêutron ele tem uma certa vida, depois ele se transforma num próton, e nesse ponto aparece um elétron que sai e o antineutrino que vem. Essa é a desintegração beta do nêutron mais próton, mais elétron, mais antineutrino. Essa reação foi estudada primeiramente por Enrico Fermi e se descobriu depois de anos de publicações que as interações fracas são as responsáveis por reações como esta. Agora, a interação eletromagnética, que é conhecida desde o meado do século passado, um elétron vai no elétron, emite um fóton e uma outra partícula com carga, elétron, sofre uma interação eletromagnética, este elétron com este elétron. Essa é bem conhecida, isso é uma interação produzida por um quantum vetorial, que é o fóton, quantum de luz, o fóton, enquanto que essa demorou muito tempo para se aprender, e depois essa reação, o ideal seria que ela fosse substituída por esta, nêutron-próton, aqui qualquer coisa, haveria um quantum que se propagaria entre este vértex e este outro, e daqui sairia o elétron e o antineutrino. Essa interação é a mesma que essa é num ponto dado, essa é propagada por qualquer coisa. Durante muito tempo não se sabia quem era este ser aqui. Poderia ser um boson escalar, pseudo-escalar, vetorial, tensorial, etc. Até que Feynman e Gell-Mann descobriram em 1958 que este deve ser uma partícula carregada, W mais ou W menos, vectorial, um boson vectorial. Quando eu li o trabalho desses dois físicos, imediatamente eu concebi a ideia de que este, sendo um boson vetorial, deve estar ligado com o fóton, que é vetorial. E então eu propus que essa constante de interação G, que está aqui, seria igual à constante de interação das interações eletromagnéticas. Essa primeira tentativa foi em 1958 e é a primeira tentativa de unificação elétron-fraca. Então, foi esse o trabalho que eu fiz em 1958. Ao mesmo tempo, eu propus que, além do W mais e W menos, haveria um boson vetorial neutro, que eu chamei Z0, e que é o boson que seria responsável por interações fracas do tipo elétron com nêutron, elastic scattering. E aqui haveria o Z0. Esse é o nêutron que sai, esse é o elétron que sai. E então eu propus a existência disso. Em 67, houve então trabalhos do
Weinberg, que é um físico americano, que me cita esse trabalho na conferência do Prêmio Nobel que ele fez. Outro físico é o Salam, que eu conheci também, e ele evidentemente leu o meu trabalho, gostou, publicou então muitos trabalhos, mas não me citou. Nunca separou ciência e política. Em artigos, livros e palestras, sempre defendeu o desenvolvimento da ciência para atender às necessidades do Brasil. O meu projeto seria uma democracia com apoio pleno. Primeiro, a educação fundamental para toda a população, tivesse acesso à educação. A saúde é preciso se alimentar, ter acesso à educação, ter abrigo, em seguida apoiar as universidades públicas e apoiar os institutos de pesquisa e dar pleno apoio aos laboratórios científicos, não é? Sempre gostou de ser o centro das atenções. Porta-voz dos físicos nas suas reivindicações, foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas em 1949. Também atuou no CNPq, no Centro Latino-Americano de Física, e com Darcy Ribeiro sonhou com a Universidade de Brasília. Eu achava que o professor universitário não devia trabalhar em outros lugares, devia ganhar o suficiente para levar uma vida satisfatória, embora modesta, nos seus trabalhos da universidade. Incansável na luta por verbas para a pesquisa, também criticava o atraso das elites brasileiras e das instituições de ensino. A universidade é muito reacionária, não é? A universidade devia estar aberta para a sociedade. A universidade deveria ter a obrigação de dar cursos para os professores do ensino fundamental. Esses é que são mais importantes do que nós, porque os professores do curso secundário, do primeiro e segundo grau, esses são tão importantes, são mais importantes do que os professores universitários e cientistas, porque eles é que educam as crianças, eles é que fazem a cabeça das crianças. 1964, a ditadura militar se instala no Brasil. Por defender a reforma universitária, Leite foi denunciado como comunista pelo diretor da Faculdade Nacional de Filosofia. Respondeu a 2 inquéritos policiais. Teve que deixar o país. Quando eu fui ao DOPS, na polícia, para buscar o passaporte, havia, nessa época de 64, vários inquéritos policial-militares em toda a parte do Brasil. Havia o inquérito do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e o inquérito da Universidade do Brasil. E quando eu cheguei ao DOPS para buscar o meu passaporte, eu acho que o coronel encarregado do inquérito do ISEB me viu lá e pensou que eu estivesse querendo fugir, como se para fugir fosse a polícia, né? Estava todo mundo fugindo, mas pulando muros de embaixadas, né? Ele aí me deteve, me chamou, levou lá para dentro. O senhor está detido para verificação. E lá eu fiquei. Depois eu tive que dar aquelas fichas, nome, etc. e tal, retrato de lado, retrato de frente. E depois me levou para uma grande porta de aço. Abriu e eu entrei. E lá dentro havia um número grande de prisioneiros que eram jornalistas e estudantes. E quando eu entrei, o pessoal gostou, porque achou que ia haver um escândalo com a minha prisão. Então eu fiquei lá, havia gente que recebia de casa o jantar, para não comer aquela comida horrível da prisão. Eu cheguei a comer um pouco, me distribuíram. Depois havia células de Assunção, havia nomes das células. E eu fiquei deitado num dos colchões, quando então lá, isso foi às 3 horas da tarde que aconteceu, às 3 horas da madrugada veio um coronel Argos, que hoje é general Argos, que é do CBPF, é um físico, muito amigo nosso. Ele soube da minha prisão e tinha ido. Foi ao DOPS e me tirou da prisão. Por 2 anos, foi professor visitante da Faculdade de Ciências de Orsay, na França.
Voltou em 1967 e assumiu a direção do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2 anos depois, foi aposentado da universidade por decreto baseado no AI-5 e demitido do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Veio o segundo exílio. Quando chegamos a Estrasburgo, eu vi aquelas casas estranhas para mim, eu tive emoção, porque disse, é aqui que eu vou ficar para sempre. Eu não vou poder voltar ao Brasil, porque o Brasil estava debaixo da ditadura militar, que me tinha expulsado de uma certa maneira. Então eu tive aquela emoção, aqui vai ser o meu lugar de morte. Viveu 17 anos fora do Brasil, trabalhando em universidades da Europa, Estados Unidos e América Latina. Na França, fixou residência. Foi professor titular da Universidade de Estrasburgo. Nas horas vagas, pintava telas abstratas, igrejas, marinas. Lembranças do Nordeste. No exílio, a pintura foi companheira inseparável. O hábito de manipular as tintas ele cultivava desde os anos 50. Na ciência existem crises que provêm de rivalidades. E então essas crises, uma maneira de se livrar delas é pela pintura. Retornou ao Brasil em 1986 e assumiu a direção do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Volta à cena brasileira o mesmo Leite Lopes contestador do passado. A globalização é um eufemismo. Um eufemismo para disfarçar o imperialismo das nações ricas dominando as nações pobres. A aposentadoria não se traduz em descanso, apatia e desinteresse pelas questões nacionais. Nunca pensei na vida que chegaria aos 80 anos encontrando um governo tão incompetente